Caro educador, eu sou Vinícius Freasa e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre algo que vem chamando bastante a minha atenção. É um tema que pode trazer reflexões profundas para quem atua com educação aqui no Brasil, assim como eu e você. Durante anos, a Finlândia foi o exemplo, o modelo educacional, a grande referência quando se falava em educação de qualidade. A gente viu reportagens, livros, políticas públicas e até escolas privadas por aqui tentando se espelhar naquele modelo finlandês. Mas e se eu te dissesse que a Finlândia não é mais a melhor do mundo em educação? Que os indicadores que sempre a colocaram no topo estão em queda livre e vertiginosa e que eles mesmos estão tentando entender o que deu errado? Pois é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo e principalmente sobre o que nós, aqui no Brasil, podemos aprender com isso tudo. Para te trazer uma perspectiva numérica interessante, a Finlândia é um pequeno país que tem cerca de 5,5 milhões de habitantes. É um país menor que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Mesmo assim, esse pequeno país nórdico, que também é conhecido por ser a casa do Papai Noel, conseguiu liderar por muitos anos os rankings mundiais de educação. Isso mostra a força de uma política educacional estruturada e consistente. Mas antes de entendermos o que aconteceu que gerou essa queda assustadora nos indicadores educacionais da Finlândia, eu queria pedir para que você, que é um educador que acredita que os dados e as evidências podem transformar a educação, que você curta e compartilhe esse vídeo, para que essa mensagem possa chegar a muitos outros educadores ao redor do Brasil. Antes de entender essa queda, a gente precisa lembrar por que a Finlândia virou essa referência mundial em educação. Eles criaram um modelo baseado na confiança e na autonomia do professor, na formação sólida desses educadores e na baixa carga horária para os alunos, e também com foco no bem-estar de todos os atores educacionais. Era uma cultura centrada no desenvolvimento integral e não na competição. No início dos anos 2000, o mundo começou a ver os resultados desse modelo educacional da Finlândia refletidos, por exemplo, no PISA, e todos nós ficamos boquiabertos. Um país pequeno, sem pressão por testes, com menos horas de aula por semana, superando potências tradicionais em educação, como o Japão e a Coreia do Sul. Isso encantou educadores e formuladores de políticas públicas do mundo todo e gerou uma verdadeira corrida para importar esse modelo. Mas é aí que a gente precisa colocar o pé no freio. Modelos educacionais não são pacotes prontos. Não dá para simplesmente importar e aplicar as práticas educacionais e metodologias pedagógicas num contexto diferente. A Finlândia é muito menor, mais homogênea e menos desigual do que o Brasil, por exemplo, que é um país 40 vezes maior e com uma infinidade de problemas diferentes. A Finlândia, por exemplo, já tinha a questão da alfabetização consolidada há décadas, quando eles implementaram esse modelo mais flexível. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente ainda enfrenta desafios sérios com letramento, aprendizado de matemática básica e até mesmo com a permanência dos alunos na escola. Então, sim, é válido olhar para esses modelos e se inspirar neles, mas a gente precisa tomar cuidado para não perder o foco no essencial. Garantir que todos os estudantes dominem as habilidades básicas que sustentam qualquer outro aprendizado. Os sinais de alerta de que algo não ia bem já estavam aparecendo lá na Finlândia. Desde 2006, os resultados do país no PISA vêm caindo consistentemente. Não é uma queda pontual, é uma tendência. Uma matéria publicada recentemente no G1, em janeiro de 25, traz uma lista clara de evidências dessa queda. Olha só. A Finlândia apresentou a pior média em leitura da sua história no PISA de 2022, ficando abaixo dos Estados Unidos, que é um país que classicamente tem problemas nessa área. Pela primeira vez, ficaram abaixo da média da OCDE em matemática nesse mesmo ano. Houve também uma queda de 47 pontos em ciências, 37 pontos em leitura e 59 pontos em matemática entre 2006 e 2022. Em 2012, eles ficaram fora do top 10 em matemática. No TIMSS, em 2023, que é uma avaliação internacional de matemática e ciências, a Finlândia obteve o 15º lugar em matemática entre os alunos do 8º ano, um desempenho muito abaixo do esperado para a grandiosa Finlândia. A satisfação dos alunos com a vida escolar também caiu, como apontam alguns relatórios da OCDE, e os professores estão relatando que os alunos estão menos concentrados e mais ansiosos. Houve também
um aumento de 68% no uso de tecnologias pelas crianças nos últimos 5 anos. Tudo isso aponta para algo muito maior. Não é uma oscilação, é um conjunto de sinais preocupantes na educação finlandesa. E aí vem a pergunta que ecoa lá e aqui também. O que aconteceu com a Finlândia? As hipóteses foram levantadas pelos próprios especialistas em educação finlandeses, incluindo o atual ministro da Educação. Uma das mudanças mais discutidas é a flexibilização curricular implementada em 2016. A ideia era moderna, recheada de interdisciplinaridade, protagonismo e autonomia para os alunos. Mas será que isso não foi longe demais? O próprio ministro da Educação da Finlândia reconheceu numa entrevista recente para o G1 aqui no Brasil, abre aspas, a educação finlandesa sempre foi um pouco mais rígida e agora talvez esteja um pouco mais flexível. Estamos trabalhando com um conjunto mais amplo de disciplinas, por exemplo, a matemática pode ser trabalhado junto com a geografia ou a biologia em projetos integrados. E ele continua, talvez a gente tenha exagerado na flexibilização curricular. Alguns alunos podem ter perdido parte do conhecimento básico que seria essencial. Essa fala carrega um peso enorme. Mostra que até mesmo uma política educacional bem intencionada precisa ser acompanhada de perto, com dados, com escuta e com um constante ajuste de rota. Outra hipótese levantada pelos próprios especialistas finlandeses é sobre o uso intenso e precoce da tecnologia. A Finlândia apostou pesado na digitalização nas suas escolas, mas agora ela está se perguntando, será que o tempo excessivo nas telas atrapalhou a concentração dos alunos? Será que afetou o vínculo com os professores? Há também relatos de queda no engajamento e o aumento da indisciplina e uma certa perda de autoridade docente, algo que a gente conhece bem por aqui no Brasil. E claro, há também fatores sociais. O país tem recebido nos últimos anos muitos imigrantes, e isso tem trazido desafios complexos de integração linguística e cultural. Mesmo com uma boa estrutura digital, a pandemia também deixou cicatrizes nos finlandeses, especialmente nos primeiros anos da escolarização. Tudo isso mostra que nenhum sistema educacional é imune à crise e que até os modelos mais admirados precisam de revisão, com base em dados, com coragem e com humildade para mudar aquilo que tem que ser mudado. Uma das medidas que foram tomadas, proibição do uso de celulares nas escolas, inclusive durante os intervalos. A ideia é clara, diminuir distrações e recuperar o foco no que importa. Outra medida tomada pelos finlandeses já, o aumento da carga horária em disciplinas fundamentais como a matemática e a literatura. Eles estão resgatando o básico, o essencial, mas sem abrir mão também dos pilares do modelo, formação docente forte, confiança nos professores e bem-estar dos atores educacionais. Eles estão recalibrando o sistema educacional, estão buscando o equilíbrio entre a liberdade atingida nas últimas décadas e a estrutura necessária para se obter bons resultados educacionais. E agora, a parte mais importante do nosso vídeo. O que o Brasil pode aprender com tudo isso? Primeiro ponto, não existe bala de prata, não existe solução mágica. Mesmo os modelos mais celebrados educacionais em todo o mundo enfrentam crises. Segundo aprendizado, a educação exige equilíbrio, liberdade com direção clara, inovação com intencionalidade, uso de tecnologia com mediação e com limites bem definidos. Terceiro ponto, não dá para importar modelos educacionais sem pensar no contexto. O que funciona lá em Helsinki pode não funcionar, por exemplo, em Piracicaba, mas pode inspirar e pode também provocar reflexão. E por fim, os dados importam. A Finlândia, apesar de todos os desafios, está agindo com base nos números. Isso é o que chamamos de educação baseada em evidências, gestão pedagógica direcionada por dados.
Se você chegou até aqui, primeiramente parabéns, isso é sinal que você se importa com o uso de dados para melhorar a educação. Apesar desse tema não ser simples, ele precisa ser debatido com profundidade, sem modismos e sem soluções mágicas. Se você é gestor, coordenador, professor, eu espero que esse vídeo te ajude a refletir sobre as suas práticas e a importância de monitorar a qualidade com dados e evidências. Se esse vídeo e esse conteúdo que a gente discutiu aqui fez sentido para você, curta, compartilhe para que essa mensagem chegue em outros educadores que precisam entender o poder e a importância dos dados na educação. A gente se vê no próximo vídeo.